Qual é a natureza dos anjos e qual é a função dos anjos? Eu já ouvi várias conversas sobre os anjos. Eu acho que essas duas coisas são as coisas mais importantes para muitas pessoas. A manifestação do anjo. Você pode ver anjo. O anjo vai aparecer de uma forma humana. O que é que a Bíblia fala? E agora, como vocês sabem, esse é um estudo bíblico no nosso Instituto Bíblico. O alvo nosso não é considerar o que todo mundo fala e todas as ideias de pessoas, até de teólogos, ao longo da história. Nós queremos saber o que a Bíblia fala sobre esses seres que sim, estão ativos até nas nossas vidas hoje. E nós queremos começar com a primeira pergunta aqui. Qual é a natureza dos anjos? E o livro de Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1, chama esses seres de espíritos duas vezes em capítulo 1. Em versículo 7 diz, em verdade, quanto aos anjos diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Em versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, quando você fala da natureza dos anjos, em primeiro lugar, você tem que entender que Deus criou seres espirituais, ok? Espíritos. Mas quando você ou eu ouve a palavra espírito, o que quer dizer? Então, o livro de Lucas tem uma resposta diretamente de Jesus sobre o significado da palavra espírito. Jesus apareceu depois da ressurreição, as pessoas achavam que Jesus era espírito, ele falou, eu não sou espírito, e ele explica o porquê. Em Lucas 24, versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ou seja, eu não ressuscitei como somente um espírito e vocês estão vendo um tipo de fantasma, algo que, sabe, você não pode tocar ou talvez seja invisível. Ele está dizendo aqui, olha, eu sou um homem, mas os anjos, em Hebreus capítulo 1, versículos 7 e 14, são espíritos. Ou seja, Deus criou os anjos para servir a Ele sem precisar de corpos como a gente tem. Mas, como nós sabemos, os anjos conseguem se manifestar e já se manifestaram várias vezes nessa terra, especificamente com uma mensagem importantíssima para um momento específico no calendário de Deus, e nós notamos isso na Bíblia. Por exemplo, quando nós pensamos sobre as manifestações dos anjos, provavelmente um dos casos mais destacados é quando o anjo do Senhor e uma multidão dos exércitos celestiais foram para os pastores quando Jesus tinha nascido. Então vamos para o livro vamos ficar aqui no livro de Lucas e vamos para capítulo 2. E aqui a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 9, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Então, ele veio com uma mensagem, você pode ler a mensagem, mas ele está no céu e os pastores na terra vendo esses anjos no céu. E versículo 13 diz, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. E nós aprendemos do livro de Apocalipse que Deus criou milhões, talvez bilhões de anjos que estão servindo a Ele. E aqui nessas passagens nós notamos que esses exércitos celestiais estavam no céu. E a Bíblia fala, interessantemente, uma palavra que podemos ligar aqui. Apocalipse capítulo 14, Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Então aqui em Apocalipse 14, versículo 6, nós notamos que os anjos conseguem voar. Eu vou dizer que todos os anjos conseguem voar, não que a passagem diz isso, mas pelo menos esse anjo e os outros que estavam na presença de
dos pastores em Lucas capítulo 2. Mas o que nós notamos sobre a natureza, pelo menos nessas passagens, que aqui a Bíblia não fala que os anjos têm asas. Estão voando sim, mas não diz que tem asas. Isso quer dizer que nenhum anjo tem asa? Não necessariamente, mas precisamos entender o seguinte. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E tendo esse significado, o foco então é que os anjos vêm com uma mensagem para o homem. Então eles se manifestam de uma forma visível para o homem, mas normalmente são espíritos lá no céu, talvez nem tenham uma forma visível lá no céu com Deus, porque são espíritos, mas quando vem com uma mensagem para os homens, vem de uma forma visível. Mas aqui não fala que quando estavam voando tinham asas. Existem passagens que falam que anjos têm asas. Bom, podemos pular da palavra anjo, que quer dizer mensageiro, e ir para outras palavras na Bíblia que nós acreditamos são anjos também. Não fica tão claro, não que a Bíblia diz anjos são esses outros, mas existem as palavras querubins e serafins, etc. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre os querubins. Em Êxodo capítulo 25, e há muito que nós queremos ver hoje à noite sobre essas coisas dos querubins e provavelmente na próxima aula, mas em Êxodo 25, versículo 20, diz o que aqui: os querubins estenderão as suas asas por cima. Então, esses seres aqui, os querubins, têm asas. Aqui são querubins construídos de ouro pelos israelitas no Velho Testamento. Então, eles estavam imaginando os querubins e nós vamos entender mais sobre isso, mas pelo menos aqui e no livro de Ezequiel, nós entendemos que esses seres, que provavelmente são um tipo de anjo, tem asas. Então, agora quando você pensa a palavra anjo, você vê esse ser, pode se manifestar visivelmente, pode voar, mas a Bíblia não fala que tem asas. Mas os querubins, que também conseguem se manifestar de uma forma visível aos homens, podem ter asas. Também há outro ser que não é querubim, pelo menos entendemos que não é o mesmo ser, são os serafins. Serafins. E nós podemos ir para o livro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. E eu vou ler versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E esses seres têm mais do que 2 asas, né? Nós vamos ver que os querubins também podem ter mais do que 2 asas. Então, a ideia tradicional que temos é uma pessoa que tem aparência de homem, ou também mulher, ou bebê, mas pelo menos as pessoas que estão na igreja, e normalmente tem 2 asas. Mas esses seres, eu vou dizer que para nós são estranhos, pelo menos quando você pensa sobre a natureza, porque pode ter 4 asas ou 6 asas e estão voando na presença de Deus e esse tipo de coisa. Então, provavelmente precisamos compreender que essas manifestações visíveis para nós têm um certo tipo de significado. Ou seja, qual é a natureza normal quando são simplesmente espíritos sem corpos? Nós não podemos compreender isso muito bem. Quando Deus decide manifestar um anjo para nós, com asas, esse tipo de coisa, pelo menos nas Escrituras, ele tem razão. Eu não vou fingir que eu entendo toda a razão. Há certas coisas que eu noto aqui, os serafins cobrindo o rosto assim, e os pés, que mostram um certo tipo de temor na presença de Deus, sabe? Esse tipo de coisa, mas nós estamos tentando entender isso. Outra coisa, a palavra serafins tem a ver com serpente. E quando você estuda
os seres celestiais, você vai ver que às vezes, por exemplo, os querubins têm rostos de animais diferentes e esse tipo de coisa. E quando você estuda a arqueologia, você nota que várias culturas antigas tinham séries, estátuas de criaturas que tinham rostos diferentes de boi, de leão, de águia, etc. Muitas vezes com asas, especialmente perto do trono, por exemplo, do faraó, ou na Babilônia, ou na Assíria. E parece que, pelas coisas que Deus fez, espalhou essa ideia entre as culturas, as pessoas acabaram criando estátuas e tudo, com essa ideia dos querubins e dos serafins, e tem manifestações estranhas, com tipo, às vezes, 4 rostos, e você pode tentar imaginar isso, e você, mas que é isso que Deus está querendo dizer? Provavelmente há um significado em tudo isso, e eu, na verdade, tenho algumas interpretações, e no momento não vou lidar com isso, mas nós precisamos entender, Deus não fica assim limitado. Se Ele quiser mudar a forma de um anjo, de uma coisa para outra, para se manifestar com uma mensagem ligada com aquela forma, Ele pode. Deus não tem esse limite e nós não devemos limitar a Deus. Então, se Ele, por exemplo, quiser trazer uma pessoa na sua vida, mas ser uma pessoa angélica, você pode conversar e tudo com essa pessoa, a pessoa vai embora e você nem percebeu que era anjo. Inclusive, a Bíblia fala isso no livro de Hebreus. Eu vou ler em Hebreus, capítulo 13, esse versículo para vocês. Diz aqui, versículo 2 de Hebreus 13: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E a ideia aqui é que nós devemos tratar bem os outros, porque pode ser que Deus traz para a sua vida um anjo, um mensageiro celestial, que tem algo para você, e você tem que respeitar que Deus está operando e pela fé tratar bem os outros, porque Deus está fazendo algo e aquela pessoa pode, naquele momento, talvez, ser um anjo. Ele está enfatizando isso aqui. Você pode perguntar, então, eu não conhecendo bem a natureza dos anjos, não sabendo que tal pessoa que aparece e some da minha vida é um anjo, então o que está acontecendo? Como que você saber que é um anjo? Você não precisa saber que é um anjo. Você precisa tratar bem todo mundo. E eu também. Isso vai nos ajudar. E, os querubins em Ezequiel são muito interessantes. Você pode ler Ezequiel capítulo 1, capítulo 9 e capítulo 10. E você vai ver que esses seres tinham 4 asas e 4 rostos. E os rostos, tem 3 dos rostos que não mudam. E um rosto que vai de boi para querubim, em uma parte para outra parte de Ezequiel 1, 9 e 10. É uma passagem muito complexa, muito interessante. Ezequiel, ele está na Babilônia, perto de um rio. Com certeza triste, porque eles estão lá porque estão no cativeiro na Babilônia, querendo voltar para Jerusalém e sofrendo mesmo por causa da situação, e vem uma manifestação de Deus para Ezequiel. É muito complicado, então eu recomendo você ler a passagem, mas aparentemente nessa ideia, cada anjo, cada querubim tem uma manifestação formando um tipo de carruagem com o trono de Deus em cima. E esses anjos ou querubins tinham 4 asas e 4 rostos. Quanto aqui em Isaías 6, nós notamos que esses tinham 6 asas. Podemos ler aqui em Isaías 6, 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Ok? Então, nós estamos notando que a manifestação dos querubins é diferente do que a manifestação dos
serafins, e como eu falei, o rosto dos querubins muda do livro Ezequiel capítulo 1 para capítulo 10. Ou seja, até os querubins conseguem se manifestar em formas diferentes no mesmo tipo de visão que aconteceu na vida de Ezequiel. Os querubins e os serafins são parecidos com os 4 animais celestiais no livro de Apocalipse. E nós podemos ir para o livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, e nós vamos chegar aqui no Apocalipse capítulo 4 e ver versículo 6, que diz o seguinte: E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás, que é uma coisa que, se você tentar imaginar, parece nojento imaginar um ser que tem olhos em toda parte, mas cheios de olhos. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, eu tenho uma pergunta: será que esses animais aqui são querubins também? Eu não sei, eu não vejo a Bíblia explicando isso, mas notando que existe a possibilidade de espírito mudar de uma forma para outra para se manifestar aos homens, notando que já aconteceu isso no livro de Ezequiel, pode ser que a ênfase é querubim no livro de Ezequiel, e um anjo, uma criatura celestial, e o foco aqui no Apocalipse é a manifestação visível sendo de animal. E João aqui, vendo essa visão, ele não é Ezequiel, é outra pessoa, ele tem outro foco, outra ênfase, e ele chama de animal. Interessantemente, até Ezequiel, no livro dele, ele chama esses de seres viventes em capítulo 1 e de querubins em capítulo 10 do mesmo livro. Você não sabe que são querubins em capítulo 1, você tem que ler capítulo 10 para voltar e entender que são querubins. Então, dá uma confusão, não dá? Mas estamos aprendendo então que às vezes tem 4 esses seres, às vezes tem 6 asas, às vezes tem 4 rostos, às vezes tem um rosto, às vezes tem rosto de um animal ou de outro animal, como leão, ou boi, ou bezerro, como fala aqui. E como eu já falei, quando você estuda as culturas do Oriente Médio, da Ásia, etc., você nota que há muitos lugares, tipo um palácio que tem trono e na entrada tem seres, um tipo de boi ou um animal que é misturado, tem cabeça de leão, corpo de boi ou vice-versa, esse tipo de coisa. Tem também animais que parecem uma águia com outras coisas, e provavelmente essas estátuas vieram para nós por causa dessas visões que influenciaram pessoas e espalharam até nos povos pagãos e tudo, ou pagãos vocês falam no português, mas se espalhou e influenciou e criaram essas coisas. Eu pessoalmente não sei, mas é incrível notar essas coisas escritas na Bíblia e também ver coisas semelhantes nas estátuas, nessas culturas muito, muito antigas. E quando eles colocam, muitas vezes dá uma ideia de algo que causa medo, tipo, você está entrando na presença desses seres que estão aqui guardando o nosso reino, esse tipo de ideia. E se quiser, você pode pesquisar essas coisas na internet e ver o que várias nações faziam antigamente. Uma possível explicação é que a imagem usada para representar querubim,
era boi, então os termos eram usados de forma intercambiáveis, O que eu estou querendo dizer para vocês, aqui eu estou lendo a apostila, é que quando a palavra querubim muda para a palavra boi, muda para a palavra querubim em Ezequiel 1 para Ezequiel 10, ou seja, o ser tem outro rosto. Na outra passagem, esse querubim tem outro rosto. Talvez está usando o termo intercambiável, ou de uma forma intercambiável, porque Ezequiel e o povo daquela época interpretava a palavra querubim como um ser que parece um boi. Então, em um lugar ele falou boi, em outro lugar ele falou querubim, mas para ele era a mesma coisa. E eu não sei, tem pessoas que têm essa ideia, essa interpretação, mas para esclarecer o que a Bíblia fala, note comigo 1 Reis, por favor, 1 Reis, capítulo 7. E aqui nós vamos notar uma distinção. Em 1 Reis, capítulo 7, versículo 29, e sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois e querubins. E sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois juntaram de obra estendida. Então, pelo menos aqui, quando Salomão estava construindo o templo, ele colocou uma distinção entre a aparência de um boi e a aparência de um querubim. Então, enquanto estamos notando que esses seres podem ter a aparência de um boi, um leão, outro animal, seja o que for, há uma distinção ainda em 1 Reis capítulo 7, versículo 29, entre o boi e o querubim. E novamente, isso nos leva de volta para a questão da aparência quando você considera a natureza. Mas lembra, são espíritos, não precisam de um corpo, e a manifestação um dia pode ser diferente em outro dia. E por causa disso, em Hebreus capítulo 13, versículo 2, ele diz: trata bem os outros, porque um anjo pode ser uma pessoa, e você nem sabe. E a pessoa vem, fala algo para você, toca o seu coração, e depois você não vê mais a pessoa, e você pensa sobre o que aconteceu, e você pode talvez estar pensando sobre uma mensagem que Deus trouxe para você. Enquanto eu falo isso, vamos para o livro de Gálatas, porque isso eu acho muito importante. Em Gálatas, Paulo estava lidando com o evangelho falso. Pessoas estavam pregando falsidade sobre Jesus. Pessoas estavam dizendo coisas erradas sobre a salvação que é pela graça por meio da fé, Efésios 2, 8 e 9. Então, ele queria esclarecer algo, e irmãos, eu preciso esclarecer também nessa conversa. Diz aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há que alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então ele diz aqui, se até um anjo chegar na sua presença, se manifestando, pregando algo, e não concorda com a Bíblia sobre o Evangelho, então você não deve prestar atenção que esse anjo seja anátema, ou seja amaldiçoado da presença de Deus para sempre no lago de fogo com Satanás e todos os outros anjos que caíram com Satanás. Ele não estava brincando. Paulo está com, eu vejo aqui, raiva aqui contra os falsos profetas e qualquer pessoa, inclusive um anjo, que queria perverter o evangelho. Eu, na verdade, não acredito que havia um anjo de verdade que estava pervertendo assim nessa época. Eram pessoas, mas ele falou, se você até... mas era anjo, então, se é anjo, eu tenho que crer. Não, ele falou, não, nada pode mudar o evangelho. Então, sim, existe a possibilidade de um anjo se manifestar? Sim. Existe a possibilidade de um anjo pregar algo? Com certeza existe a possibilidade. Mas nós não queremos acreditar em qualquer coisa porque acreditamos que veio de um
de um anjo. E falando isso, vamos até entender o jeito que a Bíblia está escrito. Nós não precisamos estar procurando algo que tem a autoridade e o valor da Bíblia, porque Deus já terminou a Bíblia. Se você precisar de uma revelação, é para você voltar para a Bíblia. Eu tenho 37, quase 38 anos na fé, e eu nunca precisei de uma mensagem angélica para eu saber e entender a vontade de Deus. Eu tenho a Bíblia. E se Deus quiser me guiar pelos impulsos do Espírito Santo, Ele vai usar também tudo que concorda com a Bíblia. Eu não vejo em lugar nenhum da Bíblia Deus falando, você tem que procurar um anjo ou esperar a operação de um anjo. Na verdade, os anjos vêm quando você não espera, fala algo que concorda com toda a Bíblia e às vezes você nem sabe que é um anjo. Então nós não devemos nos preocupar com tipo, eu preciso de um anjo, preciso da mensagem de um anjo, eu vou orar para os anjos. Não. Nada disso é bíblico. Mas ainda existe a possibilidade de um anjo manifestar-se com certeza. A Bíblia enfatiza isso e nós precisamos entender essas coisas. Uma coisa que, considerando a natureza dos anjos, agora voltando para o nosso assunto especificamente hoje à noite, a natureza dos anjos, vamos para Apocalipse capítulo 6. E aqui no Apocalipse capítulo 6, voltamos para esses animais que João viu no céu, animais estranhos, tendo olhos nos corpos e tudo. Mas diz aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 1, o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver. Se você está prestando atenção, você nota algo interessante aqui. Esse animal dizia algo. Estava conversando, falou algo aqui. Então, irmãos, eu não sei o que vai estar no céu. Mas lembra quando a serpente conversou com a Eva? E Eva, ela não ficou assustada. O que é isso? Ele está conversando comigo. Ela ficou assustada com o que a serpente falou para ela. A minha filha mais velha, ela, anos atrás, falava que ela queria que os animais falassem, né? E eu também acho que... Eu gostaria de saber o que os animais estão pensando. Eu sei que Deus consegue abrir a boca de um animal. Ele fez isso com o burro no livro de Números. E o burro conversou com o profeta errado. Nós sabemos que Deus tem essa capacidade. Será que há seres que na nova terra que vão poder falar? Eu não sei, mas eu sei o seguinte. Aqui no Apocalipse capítulo 6, esses 4 animais que talvez fossem querubins na área do trono de Deus, esses seres aqui falavam, esses animais falavam. É isso que eu posso observar nas escrituras. Eu acho interessantes. Nós podemos ler muito sobre os querubins, sobre a natureza. Se quiser ler mais sobre a natureza, a Bíblia fala muito sobre a natureza dos querubins em Ezequiel capítulo 1, versículos 7 a 24. Você pode ler, você vai ver muitas coisas. E ao invés de ficar focado tanto nisso, vamos continuar. Os anjos também, precisamos entender, têm nomes e têm personalidade. Então, voltando para o livro de Lucas, a Bíblia, na verdade, não dá os nomes de muitos anjos. Na verdade, temos Satanás, que é o nome do anjo que caiu. Temos também o nome de Gabriel e o nome de Miguel na Bíblia. Mas, além disso, a Bíblia não dá vários nomes aos anjos. Eu, porém, vendo que esses têm nomes, acredito que todos os anjos têm nomes. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Então aqui ele tinha nome, ele conversa com Maria. Nós estamos vendo aqui então um anjo que tem nome e conversa. Ele tem, nós precisamos acreditar,
personalidade. Eles vão ter desejos. Por causa disso, nós entendemos que quando Satanás caiu é porque ele queria fazer algo errado. Ele desejava isso e Deus não aceitou, lançou ele fora do céu. Mas interessantemente, os anjos têm nomes, têm personalidade, mas entendemos pelas Escrituras que os anjos não se casam, os anjos não têm filhos e os anjos não morrem. A Bíblia diz aqui em Lucas 20, versículo 35, mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, mas já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Então, aqui nós entendemos, os anjos têm um certo tipo de natureza, têm nomes, têm personalidade. Então, é possível fazer no céu amizade com os anjos? Eu vou dizer que sim, mas eu não sei como que vai ficar tudo isso. Eu sei que haverá respeito entre os anjos e os homens, porque Deus é um Deus de respeito, mas não haverá nem casamento entre os homens, nem casamento entre os anjos. E não há casamento entre os anjos, e os anjos não têm filhos, nós não vamos ter filhos, e ninguém vai morrer no céu, nós entendemos isso. Existe um título, o anjo do Senhor, que se refere ao Senhor ou a um anjo de Deus. Se nós vemos esse título, às vezes parece que está se referindo a um anjo, outras vezes para Deus, mas é um título para os anjos. E nós podemos discutir mais esse anjo do Senhor, mas não é necessariamente um nome, é um título para esse anjo que às vezes é uma manifestação de Deus mesmo. Pelo menos nós entendemos isso de livros como Juízes ou 2 Samuel. Mas, se quiser estudar essas coisas, vamos para a próxima aula, tá? Mas, por enquanto, entenda essa situação da natureza dos anjos. São espíritos que conseguem se manifestar em formas diferentes para nós e, às vezes, nós nem percebemos que são anjos.